Hoje, algumas empresas, para não ter seus funcionários afastados por problemas de saúde, criaram medidas de diversão, como karaokê, ping-pong, videogame, além de salas de descanso para seus funcionários passarem a tirar um cochilo após o almoço. E assim, funcionários descansados e felizes produzem sempre mais. Estou aqui com o Juliano, gestor de uma empresa de telecomunicação, para saber quais foram as medidas adotadas em sua empresa para os seus trabalhadores e se houve melhoria. Boa noite, Juliano. Nós estamos notando um baixíssimo desempenho dos funcionários da empresa, inclusive ganho de peso por parte de alguns funcionários, refletindo muito no dia a dia, na contaminação de outros funcionários que não tinham tanto problema com o almoço, e determinamos que seria interessante adotar uma prática subsidiada em parte pela empresa para proporcionar um pouco de bem-estar para os funcionários. O que nós fizemos foi fazer um convênio com uma academia, tirar uma carga horária, aumentar uma carga horária no almoço para eles de meia hora, para que eles pudessem almoçar, ter tempo de tomar um café com calma, não virem do almoço, não ficarem correndo de um lado para o outro, já para aumentar ainda mais essa carga de estresse, porque vivendo numa cidade como São Paulo, no qual o trânsito já é uma loucura, os funcionários já chegam estressados no trabalho pelo fato do deslocamento da cidade ser muito difícil, nós achamos que esse foi uma maneira de contribuir para o bem-estar dos funcionários. E você acha que houve melhoria com essa mudança? Sim, nós tivemos alguns exemplos dentro da empresa de pessoas que vinham com um ganho de peso excessivo, tirar um pouco dessa carga dele de peso, as pessoas estão mais animadas com isso. Nós colocamos uma massagista uma vez por semana aqui na empresa, para que as pessoas que estivessem com dores nas costas pudessem também ter um pouco de bem-estar dentro do próprio escritório, e sim tem gerado resultado de saúde para os nossos funcionários. Muito obrigada, Juliano. Olá, Maísa. Estou aqui com a doutora Kátia, nutricionista, e com a chefe Vânia. E a doutora Kátia vai falar um pouquinho sobre o desperdício alimentar. Olá, Stephanie. Olá, chefe Vânia. Tudo bem, Maísa? Infelizmente, 30% de todos os alimentos produzidos no Brasil vai parar no lixo. E isso acaba atingindo as nossas casas. Por que que isso acontece? Porque a população não tem o hábito ou não sabe utilizar as cascas e os talos dos alimentos. A chefe Vânia vai nos ensinar uma receita de doce de casca de banana. Olá, a receita é bem simples. 5 xícaras de casca de banana, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água. Lavar e picar as cascas, levar tudo ao fogo baixo, mexendo sem parar, até desgrudar do fundo da panela. E o doce está pronto. Quatro segundos é um intervalo de tempo que o guepardo se mantém acelerado. A partir disso, podemos dizer que ele corre com velocidade constante. Em sua caçada, consegue desenvolver uma aceleração média de 7,8 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração muito maior que a maioria dos carros e aproximadamente a mesma aceleração de uma Ferrari.
Para comprovar esse dado, mostraremos em quanto tempo um guepardo chega à sua velocidade máxima, 112 km por hora. Com o aluno Philadelphia, um dos participantes desse projeto aqui, pegar o depoimento dele aqui, o que ele achou do projeto, desde a elaboração até o lançamento. Em primeiro lugar, somos gratos ao professor Fred pelo empenho e dedicação que ele teve para repassar um pouquinho do muito que ele sabe. É muito gratificante. Muito obrigado, hein, Fred? O evento, sem dúvida alguma, é o máximo. Aprendemos em sala de aula como calcular tempo, distância, metros por segundo ao quadrado, para calcular velocidade e aceleração. Um foguetinho desses que estamos vendo nesse momento, de garrafa PET, por exemplo. A gente aprendeu assim: mede-se o tamanho do pé, lança o objeto, cronometra o tempo em segundo após a queda, conta quantos pés foi a distância, começando de onde foi lançado até o local da queda. Aí multiplica esses passos pelos centímetros do pé. O resultado será convertido em metro e divide por 100, em relação aos centímetros de um metro. Achado o valor, divide-se pelo tempo. Assim serão achados metros percorridos por segundo. O resultado será multiplicado pela fórmula 3,6 em relação aos segundos de uma hora. Dessa forma, achará a aceleração quilômetro/hora. Colégio Santa Maria, lançamento dos foguetes confeccionado pelos alunos com as instruções do professor Fred, que leciona a matéria de física. Estou aqui com a aluna, participante do evento, a Lidinalva, perguntar para ela o que ela achou desse projeto. Eu achei que foi um projeto de aprendizado, que a gente aprendeu muito, simples, que a gente usamos garrafa PET, ar comprimido, água, e foi um projeto de aprendizado. Estou aqui com a aluna Maria Sueli, uma das participantes do projeto, pegar o depoimento dela aqui, o que ela achou sobre o projeto. O projeto foi feito em grupo, cada um colaborou, e no final deu tudo certo. Qual o aprendizado que se tira de um projeto como esse? Aprendemos a calcular distância, velocidade, tempo e o deslocamento do percurso. Muito obrigado. Estamos aqui no Shopping Santa Maria, onde nós estamos na parte de eletrodomésticos, fazendo uma pesquisa onde os eletrodomésticos cada vez estão mais caros, cada vez estão mais difíceis de consumir. E entre esses eletrodomésticos está em alta os celulares. Nós estamos aqui com diversos celulares, com diversos preços. Nós estamos aqui com uma cliente. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Zilda. Oi, Zilda, você está querendo adquirir um celular de qual preço? Que caiba no meu bolso. Na realidade eu queria um mais atualizado, no Big celular, mas realmente está um pouquinho assim, meio acima do meu salário. Então eu estou querendo mais uma coisa que não seja na faixa do meu salário, mas é mais para o dia a dia mesmo, que seria receber, passar e-mail, essas coisas assim, filmar foto, WhatsApp. Aqui nós temos diversos celulares, de 2, de 1.500, de 3, de 3.500 até de 4.300. Celulares diversos modelos, diversos tamanhos, celulares para todo tipo, para todo gosto. Olá, Zilda, qual é o seu salário hoje em dia? Está na faixa de 1.200. 1.200? E você quer comprar um celular desse como? Financiado, à vista ou às prestações? Teria que ser financiado, porque realmente não dá. Nós estamos com um gráfico aqui. Nós estamos com um gráfico aqui que mostra que se a Zilda comprar um celular de R$4.000, a parte amarela mostra o valor do celular. Em 12 vezes, ele terá anual essa faixa inteira do salário dela. Sobraria, então, somente essa parte azul para ela sobreviver a cada mês com o seu salário. Já se ela comprar um celular de R$1.000, a parte amarela será o custo que ela pagará durante 12 meses e aqui será a renda dela, onde ela terá uma renda acessível, onde ela poderá comprar mais eletrodomésticos.
E nós estamos hoje aqui consultando, falando sobre os eletrodomésticos que cada vez estão mais caros e o povo está consumindo mais vezes ainda. Nós queremos pesquisar e falar que hoje em dia o ser humano está mais consumista e querendo adquirir mais sem ter como pagar e se endividando cada vez mais. Essa é a nossa propaganda e os eletrodomésticos estão cada vez mais caros e nós, para adquirirmos para o nosso conforto, teremos que trabalhar mais para adquirir mais conforto com o nosso dia a dia. A tecnologia avança e com ela o ser humano também está indo. Estamos aqui com o nutricionista Wagner, que irá nos falar a importância da farinha de trigo em nossa alimentação. Boa noite, senhor Wagner. Boa noite. Qual a função da farinha de trigo? Farinha de trigo é o principal ingrediente dos produtos de panificação, de confeitaria, de bolos e massas alimentícias. No Brasil, como são classificadas as farinhas de trigo? Farinha de trigo são classificadas por integral, comum e especial. A farinha de trigo contém glúten? Sim, contém glúten, porque o glúten é a proteína do trigo, que é o elemento responsável pela estrutura do pão. Quais os nutrientes existentes na farinha de trigo? Carboidratos, ferro, ácido fólico e proteína. Senhor Wagner, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Quando revemos a linha do tempo, do avanço da tecnologia, observamos que ela invadiu intensamente as nossas vidas e nos deu grande mobilidade e encurtou a distância e fronteiras, do chamado tijolão aos smartphones. Muita coisa mudou e continua mudando. Em dias atuais, vivemos em redes, com a possibilidade de compartilhar, dialogar, discutir diferentes e inúmeros assuntos, de uma maneira muito veloz. Com todo esse avanço e com toda essa tecnologia, o que mudou em nossas vidas? Isso a gente vai descobrir agora na família da dona Catiúcia. Então, com todo esse avanço da tecnologia, o que mudou na vida de vocês e qual é o impacto que causou? No meu caso, eu não gosto muito de redes sociais, mas eu acho que a internet facilitou muito as nossas vidas, porque conseguimos maior número de informações em um curto espaço de tempo. E na sua, qual é o impacto e o que mudou na sua vida? Minha vida mudou muito, né? Porque é muito bom. E o impacto é bom e ruim, porque envolve muita pessoa de fora, e ruim porque nós ficamos muito presos nas. E você, dona Catiúcia, o que você acha de tudo isso? Então, o que eu acho é o seguinte, que pra mim não mudou também nada não, porque eu não curto muito essas coisas, entendeu? Então pra mim é indiferente. E o impacto, né, é que a nossa família ficou muito distante. A gente não senta mais pra jantar juntos, pra poder conversar. Então, não tem mais um diálogo entre família, né? Acabou tudo isso. E na sua, o que mudou? Não mudou nada. E o impacto, o impacto é que a gente distancia muito do mundo. E o que seria da vida de vocês sem a rede social? Assim, sem WhatsApp, sem YouTube, sem Facebook, o que seria da vida de vocês? Na minha é indiferente. Seria como antes, quando não tinha. Na sua, o que mudaria? Mudaria muito, porque necessito disso. Na sua? Também, assim. Não mudaria? Não mudaria nada. Então, com tudo isso, a gente pôde ver que a rede social tem os seus impactos bons e também seus impactos ruins.
Estamos com a convidada, socióloga e ativista Janaína Freitas. Boa noite, Janaína. Boa noite. Nosso assunto de hoje é sobre Martin Luther King, pastor, protestante e ativista. Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta contra o racismo nos Estados Unidos. Sabendo disso, qual o legado que ele deixou? Seu maior legado foi a conquista pelo fim da segregação racial em 1964, também o direito ao voto e tornar a luta dos direitos civis dos negros uma bandeira nacional. O Brasil é um país racista? Sim, o Brasil é um país racista. Infelizmente aqui o racismo é latente, velado e hipócrita. Como pode ser resolvida essa questão? Só com a conscientização de todos, com o amor ao próximo e ter mais Deus no coração. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Maísa. Não podemos negar que a sociedade industrial ditou as regras do avanço tecnológico e que isso nos levou ao consumo exagerado. A industrialização foi um divisor de águas. Hoje navegamos no mar de consumismo absoluto. Até nossa alimentação foi afetada. Hoje em dia, comemos mais, porém somos menos nutridos. As cadeias de fast food, por exemplo, nos vendem um pão integral, feito com uma farinha enriquecida, mais nutritiva, mas abarrotam o pão com gordura saturada, sódio, açúcar, e nós consumimos. E por quê? Porque o tempo para comer é escasso. Em uma época onde foguetes rasgam o espaço para quem sabe conquistarmos um outro planeta, não temos tempo para sentar e nos alimentar. Trabalhamos mais para comprar mais. O preço dos smartphones, por exemplo, dispara a cada mês e ainda assim é o item mais vendido do mercado. É claro que nós precisamos de um celular mais moderno, porque ele é a nossa arma contra a socialização. Através dele, nós podemos nos conectar com o mundo sem saber ao menos o nome dos nossos vizinhos. Martin Luther King lutou pelo fim da segregação racial e obteve êxito em sua luta. Mas o que diria ele se hoje ainda caminhasse entre nós e esbarrasse com as pessoas na rua completamente absortas em sua autossegregação? Boa noite.